sou Renata Dalla Valle, sou médica veterinária e trabalho com medicina chinesa, basicamente, né, medicina chinesa e nutrição de cães e gatos, mais cães do que gatos. Essa é a primeira de uma sequência aí de lives que a gente vai fazer nesse mês, falando sobre nutrição, né? A gente vai receber a Mari, que é uma zootecnista também, muito competente na área de felinos, e o doutor Eduardo, né, falando da dietoterapia também. E vamos dar receitinhas, né, Fê? Receitinhas de petiscos. Petisquinhos, olha que legal. Estamos bolando ainda se vamos fazer uma cozinha, se vamos, como é que a gente vai fazer, né, Fê? Chique, vai ser chique, hein? Estamos ficando chique, pessoal. Estamos aceitando sugestões também, né? Sim, com certeza. Quem quiser, né, chamar a gente, falar, olha, a gente queria saber sobre tal questão, né? A gente pode abrir mais uma live para a gente falar sobre isso, com certeza. Sim, com certeza. E é isso, né, Fê? Vem trabalhando aí no trabalho da medicina do futuro, que é a medicina da família, né? Atuando no equilíbrio do ambiente, dos tutores, para que esses animais tenham uma qualidade de vida melhor e você? Sempre. E eu tô aqui, né, trabalhando com as integrativas, cada dia mais apaixonada com as terapias holísticas integrativas, sempre pensando na multiespécie, né? Os nossos queridos animais, os tutores também, pensando fora da caixa, que a gente precisa aí estar unido, né, na saúde. Se o animalzinho tá bem, a gente tá bem, se eles estão bem, estamos bem. E o nosso lar fica bem também, né? Aquela pirâmide que a gente sempre fala aqui também, né? Então, sem delongas, bora lá, Rê. Vamos começar com a pergunta que todo mundo quer que você responda aí. O que é uma dieta caseira, Rê? Manda bala. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho de dieta. Hoje é muito discutido, né? Muito polêmico, diversos pensamentos sobre dieta caseira, né? Aí tem alguns nomes, né? Comida caseira, dieta caseira, receita caseira, comida natural, dieta natural. Foram vários nomes que foram sendo colocados, né? Mas enfim, o que é a dieta caseira? É a utilização, ou a alimentação natural, é a utilização de alimentos vivos, assim como nós comemos, né? Na produção, né, na alimentação dos animais. Então, a gente tem aí essa dualidade que se impõe, que é ração e dieta caseira. E aí a nossa discussão hoje é exatamente isso, né? O que realmente deve ser dado para os nossos pets? Será que a comida é a melhor coisa a ser dada? Ou será que, em algumas situações, a ração é mais indicada? Qual a realidade disso, né? E essa realidade, ela grita, né? Ela grita, e quando ela grita, a gente tem que rever e pensar realmente o que é melhor. Com certeza. Mas o pessoal tá entrando, Laci Cunha, boa noite. Pessoal, vai entrando, vai compartilhando, vai chamando os amigos, porque hoje é o dia de falar sobre dieta. Então, Rê, e aí, faz aquela comparaçãozinha, sem criar polêmicas, né? Sobre a dieta comercial e a dieta caseira, Rê. A gente tem as dietas, hoje a gente tá abrindo um leque bem grande de dietas comerciais, até de comida mesmo, né? Sem ser a ração. Quando a gente fala de ração, o que a gente pensa num primeiro momento? Ração é ultraprocessado, né? Então a gente vai pensar na gente comendo ultraprocessado todos os dias, em sequência. Tem malefícios? Bastante. Tem benefícios? Tem benefícios também, porque tá comendo, né? E aí a gente tem a dieta caseira, que é a dieta feita em casa. O que a gente tem de opção hoje, né? A gente tem a dieta caseira, que é o que o tutor faz em casa, a comida que ele cozinha, que ele produz, ou não cozinha, porque a gente tem as dietas cruas também, né? A gente hoje tem no mercado também dietas caseiras que são feitas em cozinhas industriais. Então, as pessoas têm dietas generalistas, receitas generalistas para animais saudáveis, que são produzidas com suplementação bonitinha, bem organizada, né? Inclusive, muitos pacientes meus recorrem a essas pessoas porque não tem tempo de fazer a comida em casa. Realmente é isso que a gente vai discutir hoje, né? O que exige da gente para a gente conseguir fazer a comida.
Então, a gente tem essas dietas que são comerciais, acabam sendo comerciais, né? Mas que são, algumas delas têm uns tipos de processamentos de conservação mais naturais, com menos aditivos, com menos conservantes, e que tem uma durabilidade alta, né? Que são as liofilizações, alguns tipos de pasteurizações que conseguem fazer essa espécie de pasteurizações que conseguem fazer esse acondicionamento da comida mesmo cozida, sem ter sem ela estragar, né? Com muita facilidade. E também as que são congeladas, então são feitas por cozinhas também, não necessariamente industriais, mas por cozinhas, e que elas fazem os congelamentos e vende isso para os tutores. Aí a gente tem as opções dos congelamentos das dietas generalistas e as dietas que são conduzidas por uma nutricionista ou uma nutróloga, né? Então, essa é as diferenças aí. E aí, dentro das rações, a gente tem diversos tipos de ração que são voltadas para a clínica e as rações convencionais dentro de cada realidade de animal, em relação a peso, em relação à idade, né? Com as suplementações, enfim. Então, a gente tem esses dois lados. E aí, a gente tem uma discussão pesada nisso de que não se deve usar ração não presta, tem que usar comida. Ou então, não, comida não pode ser dado, ração foi feito para tirar esse erro que é dar comida para o animal. E aí a gente fica pensando, e os tutores pensam muito, né, Fê? E agora, será que não era melhor eu dar comida para o meu animal? Hoje mesmo, com uma tutora querida que está aqui, a gente estava discutindo sobre isso. Ela questionou assim, será que nesse caso não era melhor o animal fazer uma dieta, mesmo que não seja completa, fazer uma dieta porque a ração não é de qualidade, é uma ração ruim? Então essa é uma discussão gigantesca, porque a gente tem diversas questões que faz a gente refletir sobre qual é a melhor decisão nesse momento. Sim. E é isso que eu queria levantar aqui, ver se o pessoal pergunta aí quais são as dúvidas de vocês nessa tomada de decisão. Por que eu vou fazer dieta caseira e por que eu vou utilizar ração? Em que momento essas culpas que a gente tem o tempo todo, né? Porque a mulher já se culpa na natureza, né? De que eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Eu me culpo constantemente. Enfim, uma das questões que eu vou colocar aqui para essa reflexão. As minhas cachorras hoje estão comendo ração. E aí, como que eu argumento isso? Mas o que é legal você falar? Por que hoje elas estão comendo ração, Rê? Explica para o pessoal. Então, eu tô cutucando. Então, esse que eu tô cutucando agora. Eu tô colocando assim, essa é a realidade. As minhas cachorras hoje estão comendo ração. Sim. Por quê? Por que vocês acham que hoje eu tô oferecendo ração para as minhas cachorras? Lembrando que eu defendo a dieta caseira. Por que eu tô oferecendo ração? Quem sabe aí, me ajudem. Vamos aí, pessoal, no chat. Vamos movimentar. Por que vocês acham que hoje as minhas cachorras estão se alimentando de ração e não estão se alimentando de... Por que eu não faço comida para elas hoje? Eu tentei, mas eu voltei para a ração. O que vocês acham? Lá, me digam aí, participem. Vou esperar um Sônia, pouquinho ver se alguém responde. Sônia, Thaís, Márcia. Quem vai chutar primeiro? Vamos interagir com Sônia. Eu tive alguns problemas no início da dieta caseira, há pouco tempo, muito trabalhoso. Aos poucos fui buscando facilitar e se tornou prazeroso fazer essa alimentação. Deve ser. A Sônia, ela começou a dieta caseira, ela resolveu fazer, falou assim, eu vou adotar um cachorro. Depois de muito pensar, ela adotou um filhote e está encarando aí os desafios de filhote, que está comendo um controle por semana na casa dela, mas eu avisei. Mas ela tá curtindo pra caramba. E aí no começo ela falou, eu não vou dar conta, é muita coisa. Falei, calma, você vai pegar o jeito. E a gente vai se ajustando, né? Sim. Mas realmente, olha aí, essa é a reflexão. Algumas dificuldades, pouco tempo, muito trabalho, mas conseguiu encontrar um eixo, né? Obrigada, Sônia, pela participação. É o que o pessoal tá postando aqui, ó. A Jo colocou tempo, trabalho, demanda. A Lacia, muito trabalho, nessa dedicação. A Silva, praticidade, né? A Márcia, falta de tempo, né? Então, é isso que é muito importante a gente debater. A gente tá aqui para isso, porque começa a vir as incógnitas, né? E as culpas, né? As culpas que pesam bastante nisso também, né, Rê? Sim. Só terminar de ler aqui, tem umas coisinhas aqui. Hoje eu compro tudo cortadinho. A Sônia, hoje eu compro tudo cortadinho na feira, facilita muito. Olha os ajustes aí.
A Sônia também colocou que a família unida ajuda, pesa, embala. Olha aí que bacana, né? Olha o quanto a gente conseguiu o envolvimento da família. Olha que bacana essa energia que um cão trouxe para casa. Olha que gostoso. Trabalhando a família multiespécie, olha aí que legal. Todo mundo tira um É. pouquinho de Ó, o tempo por Jô, ele. exatamente. E aí fica fácil, porque todo mundo participa, né? Sim, com certeza. O Jô Martini também, o Joseph, eles também oferecem para os cachorros deles a dieta caseira. A gente fez uma dieta bem equilibrada. E aí ele coloca aqui, ó, o nosso come dieta caseira, porém temos a ajuda da sogra para fazer, porque eles comem muita comida. Bota a sogra para ajudar. É, ó, tá vendo? Todo mundo participa. Tá vendo como é bom Legal. ter sogra? Se o pessoal reclama que esse da sogra é bom, tá vendo? Tadinha das sogras. Vamos lá. A Claudineia, estamos com 2 bebês e erramos muito com a Nina, que se foi hoje. Que se foi. Hoje só damos frutas. Então, tem alguns questionamentos, né? Algumas coisas surgem aí, animal não pode comer petisco, não pode comer fruta, não pode. Tem os não pode, realmente que existem, mas tem os depende. Depende da realidade do animal, depende do que a gente está oferecendo. Nós temos petiscos mesmo comerciais hoje de qualidade, que não são petiscos ruins de ser oferecido, e temos os petiscos ruins, né? Isso a gente pode conversar também um pouquinho numa próxima live, se a gente não conseguir falar hoje, mas os petiscos é algo que a gente precisa pensar muito bem, porque é o agrado que é feito para os animais. É a forma de comunicação, de carinho que a gente tem com os nossos animais. Eu discuto bastante com os meus tutores em relação a isso, porque eles querem dar as coisas. Ai, coitadinho, ele tá olhando aqui a gente comendo. E principalmente quando é desde o começo a gente ensinando isso, fica simples, eles não ficam pedindo, eles não sabem o que está na nossa mesa, né? É. Se a gente não Na verdade, oferece uma vez, eles não vão saber o que está na nossa mesa. sim. E na verdade, eles querem compartilhar aquele momento. Se você fica dando, você tá induzindo a fazer aquilo o tempo todo, né? É que nem a criança que fica comendo doce o tempo todo, come doce antes. Você é mãe, melhor te dizer, come doce antes da refeição, né? Então não vai querer comer a comida, mas às vezes você agrada para deixar você fazer a janta, o almoço, seja o que for. O animalzinho é a mesma coisa, certo? Cria hábitos comportamentais, né? São hábitos Sim, comportamentais. sim, E assim, a Sônia colocou aqui, ele adora comida. Olha, 1% dos animais vão escolher a ração por algum motivo comportamental. Todos os outros vão aceitar a comida, sim. né? É muito mais palatável, né? Prazerosa, diversa, né? Você consegue diversificar a quantidade de alimentos. É só pensar na gente, né, gente? Imagina a gente comendo só ração e só de um sabor ainda. Então, Sim, a comida, eles aceitam muito bem. O que não aceita é porque tem uma história por trás, né? Tem uma sim. história de alguma recusa por algum motivo de alguma comida, tá aí no psique desse animal, ou porque a mãezinha passou por alguma coisa, ou porque ele passou por alguma coisa na infância que está no inconsciente dele, enfim. Rê, A Adri Fidelis coloca. Oi, pode falar. eu tenho uma pergunta aqui da Nath, ela tá me mandando aqui por zap. É aqueles que a gente sempre fala, os envergonhados. Só que eu acho que vai cair na próxima perguntinha que a gente ia falar sobre nutrientes essenciais. Porque tem uma pegada do vegetarismo, ela tá querendo perguntar se o animal precisa comer realmente carne ou só pode comer vegetais, né? Então, antes da gente responder, vamos falar um pouquinho depois sobre quais nutrientes Tá, são essenciais na dieta, tá bom? Daí tá eu falo bom. para ela que a gente responde em seguida, tá bom? Beleza, porque vamos trabalhar essa questão agora do porquê, né? Não, aí depois a Sim, gente fala isso que está totalmente ligado. sim. Então, a Adri Fidelis colocou aqui, eu dou a dieta crua, né? É trabalhosa, mas é uma questão de rotina, então entra na rotina, né? A Claudineia, estamos com 2 bebês. Não, esse aqui já foi. Aí a dona Laci, o PP, né? É um cachorrão que eu atendo, um cachorrão lindo. Ele eliminou 4 quilos, ele voltou a comer a ração e engordou novamente. Mas agora voltei a dar dieta caseira. Então, isso é dos benefícios da dieta caseira. A gente consegue emagrecer os animais com muita facilidade, por conta da absorção dos nutrientes, né? De não ter acúmulos, de conseguir acessar o alimento vivo, né? O que mais? Oba, tá boa a participação hoje, hein? Tá, tem A, bastante pergunta. a Sônia. E a Sônia colocou que o cachorrinho dela escolhe o frango, tem deixado de lado. O musgo ele ama, como eu. Claro, eles se assimilam a gente, né? Lógico, por que será, né?
E a Adri coloca que a Tatá e a Filó amam a alimentação natural crua, né? Alguns animais aceitam bem a dieta crua, outros nem tanto. A gente tem os prós e os contras da dieta crua, aí, em especial relacionados à questão da medicina chinesa, né? Que eu e a Fê, a gente trabalha nessa linha. Então, algumas questões da dieta crua tem algumas especificidades que acho que a gente não vai conseguir entrar hoje, mas, enfim, é uma coisa a se pensar também, né? Acho que é para uma próxima Acho que é live. isso, né, Fê? Sim. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre os nutrientes essenciais. Voltando só um pouquinho, Fê, só para a gente fechar essa questão do porquê que eu estou dando ração, né? Sim. Então, pensando em tudo isso que vocês colocaram, é exatamente isso, porque hoje, quem me conhece sabe da minha realidade, né? As funções, todas as funções que a gente executa, né? Então, a gente é dona de casa, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente trabalha, a gente estuda. Então, pelo menos 5 funções eu tenho aí, né? O ser filha é leve, porque a minha mãe é mais me ajuda do que pede alguma coisa. Então, esse não conta. Mas eu tentei voltar para fazer comida para elas, né? Mas quando você estabelece uma rotina de comida, você tem que conseguir seguir essa rotina. E para mim foi difícil. Eu não consegui entrar de novo por conta de tempo mesmo, de organização de tempo. Então eu tive que voltar para a ração. Por que a gente tem que pensar em várias questões? Hoje eu vou dar o meu exemplo, né? Que é o de muitas pessoas. Hoje eu gostaria, por exemplo, de fazer a dieta caseira para as minhas cachorras, como eu tentei fazer. Só que o nível de estresse que eu tenho para conseguir fazer essa comida faz com que eu não tenha prazer em executar essa comida hoje, porque eu vou ter que abrir mão de um monte de coisas para conseguir dar conta disso. Neste momento, eu não consigo. Então, eu estou pesando os dois lados, porque se eu produzir um alimento com raiva, nervosa, de ai, que droga, eu tenho que fazer isso, a energia que eu vou colocar nesse alimento não vai valer a pena. Melhor dar uma ração. Verdade. Entende? Então, a gente precisa. É uma coisa assim que às vezes nem passa pela cabeça das pessoas. Mas quando a gente está produzindo um alimento, a energia que ele passa, a energia da gente passa para esse alimento, impregna nesse alimento. Porque energia não tem tempo, espaço nem restrição. Ela vai, né? Sim. Então, nesse contexto, vale a pena a gente repensar. A minha proposta, a minha meta é voltar. Claro, eu sei que é a qualidade de vida. Mas hoje não vai ser, porque hoje eu tenho uma energia, eu vou impor uma energia que não é legal. Né? Então, aos pouquinhos eu vou me organizando para conseguir retomar isso que eu quero. Outra questão também importante nessa reflexão de é viável ou não. O custo. A dieta caseira de qualidade tem um valor alto. Para você fazer uma dieta caseira correta, você vai ter, no mínimo, o custo de uma ração super premium, muito boa. Por quê? As quantidades de carne, por exemplo, que se vai, são grandes. Então, é alto custo. Você fazer uma comida com trocentos mil legumes e colocar um pouquinho de carne, não vai dar certo. Os animais são mais carnívoros do que onívoros. Os cães ainda se comportam como mais onívoros, mas os gatos são extremamente carnívoros. Então, a quantidade de carne é muito alta e o custo é muito alto, né? Não dá para pegar refúgio, não dá para pegar legumes que estão machucados, que vendem mais barato, não dá. Não dá porque são contaminados, não tem a mesma qualidade, né? Então, a gente precisa pensar que na hora que a gente escolhe fazer uma dieta caseira, a gente sabe que a gente vai ter um custo alto com isso. Então, a gente tem custo, a gente tem disponibilidade de tempo, né, para ser feito, organização de rotina, mas, falo tudo isso, parece, nossa, é impossível. Não, não é impossível. Porque a Sônia está aqui para dizer, a Adriana está aqui para dizer, elas todas têm uma rotina corrida, elas trabalham, elas são mães, elas são donas de casa, cuidam de tudo e conseguem fazer a dieta. Porém, elas têm a família auxiliando no processo, uma delas, a outra se dedica um pouco mais, se organiza em relação a esse tempo. Então, assim, é possível fazer. Tá? Mas a gente precisa lembrar que não é para qualquer um, não é para qualquer situação. Tá? Tem momentos para qualquer um e qualquer situação que vive. Tem a questão de custo, tem a questão de tempo e tem a questão de ideal de vida. Tem pessoas que não tem nem para ela mesma, ela cuida da alimentação dela.
Muitas vezes, olhar para o animal é olhar para si. Porque, na verdade, a gente vai enganchar agora na próxima pergunta dos nutrientes. A gente faz suplementação para a gente? A gente se preocupa com a nossa dieta de verdade? Às vezes, olhando para o animal, fala, nossa, mas ele come isso tudo, tem todos esses grupos de alimento, precisa fazer suplementação ainda? Aí a gente fala, opa, eu fiz isso comigo, Fê. Eu comecei a parar para pensar, falei, eu não como direito, eu não suplemento, e eu tenho uma dieta boa, eu faço uma dieta boa, mas eu falo, eu não suplemento, e eu comecei a suplementar a minha alimentação, sozinha. Porque a gente falta. O processamento do alimento, o cozimento, o tipo de... Hoje o alimento de hoje não é o alimento do passado. Olha a produção, aumentou muito. Né? A qualidade, a energia que tem naquele alimento não é a mesma. A gente tem produção de alimentos fora de época. Já estragou tudo. Porque o alimento da época está com a energia da época. Tanto que eu falo, né? Quando eu vou propor, eu falo, use os alimentos mais baratos, que são os da época. É o que vai ter mais de oferta. E ele está com a energia certa daquele clima, daquele período, daquela estação do ano, né? Acho que tem bastante coisas aí, Fê, de perguntinhas. Quer interromper aí? A Sônia falou, verdade, o custo é alto, com a orientação da Rê, eu vi que é possível sim, mas precisa de muita organização e ser prazeroso. A Márcia, eu tenho preguiça para fazer a minha, mas os meninos faço com muito prazer. E a Silvia respondeu assim, nem um pouco, e deu risada. Tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta nesse gancho, gente, dessa parte? Perguntem, vá. Aí, a Adri falou que cuidar mais da alimentação delas do que a minha, é isso aí. Verdade. Mas acaba sendo então, interessante. A gente acaba fazendo aquela coisa do espelhamento, né? Você tá olhando para lá e vendo, opa, e eu, né? Será que eu tô me cuidando? Será que eu tô fazendo? É que nem quando a gente passa um exercício, às vezes, para o animal fazer. Aí a pessoa olha para você e fala, poxa, mas eu não faço nem para mim, né? E de repente ela se abre a começar a fazer tudo, né? É, isso mesmo. Ó, a Tá falou se não rola, né? Pode falar, fala aí, Fê. Não, a Cris colocou assim, as minhas meninas comem melhor que eu. Pois é, né? É. E a Thaís colocou em cima se não rola misturar a ração com comida. Essa é uma pergunta constante. Não posso misturar a ração com comida? É uma pergunta importantíssima, que a gente, inclusive, acho que já pode responder. E a gente já linka nos nutrientes, que é mais uma questão de viabilidade. Então, assim, não deve ser feito isso, essa mistura de ração com comida? Temos os prós e os contras. Por quê? A gente tem diferentes processamentos, né? Se a gente pensar no ultraprocessado, na dieta viva, né? E a gente tem a mistura disso, ela não é o ideal, porque a gente tem informações digestivas muito diferentes. A gente tem informações de acesso aos nutrientes mais fáceis de uma dieta viva e a outras um pouco mais difíceis, inclusive a nível de absorção de líquidos, é totalmente diferente, né? Muitas vezes quando a gente oferta dieta caseira, o animal nem ingere água, porque já dá conta da quantidade de água por dia. Já a ração precisa ingerir bastante água, porque ela é pelo contrário, né? Ela é extremamente seca. Então, essa mistura ela não é o ideal, mas em algumas situações é viável. Por quê? Pelo menos você está dando um pouco de energia viva nesse alimento, está jogando algumas fibras diferentes, alguns tipos de proteínas diferentes. Dependendo do animal, a gente consegue complementar essa ração para trazer um pouquinho mais de qualidade, para trazer um pouquinho mais de energia viva para essa comida. Né? Às vezes a gente até faz uma situação em que, num horário, por exemplo, de uma rotina mais difícil, que é da manhã, oferece a ração e depois no horário da noite consegue dar comida. Então a gente faz esses ajustes. Então, assim, é possível? É possível. É melhor, às vezes, fazer isso do que só dar ração. Claro, com certeza, dá para dar uma... Mas o melhor dos mundos é só a oferta da dieta caseira. A mistura da ração com a comida, ela, para mim, já não faz muito sentido. Porque o animal ele começa a rejeitar, às vezes. E na hora que o animal não está muito bem, você vai tentar oferecer a ração, ele não vai querer. Às vezes ele também não quer a comida porque ele sabe que está misturado com a ração. Então eu, Renata, dentro do que eu acredito e do que eu vivencio,
eu prefiro separar. Prefiro fazer a dieta de ração no período da manhã, porque a gente tem a energia yang, né, do baço, que vai conseguir metabolizar um pouco melhor isso, porque o corpo está ativo. E aí, à noite, eu deixo a dieta caseira, porque é uma dieta mais leve, a absorção é mais rápida, e o animal vai dormir com maior qualidade, sem se preocupar, o corpo se preocupar tanto com essa metabolização, tá? Então, é possível, dá pra gente misturar assim, tá? E aí, a gente pode entrar nos nutrientes, Fê? Tem mais alguma coisa? Então, a Sônia está perguntando assim, o que é alimentação crua? E a Márcia, que vai cair na pergunta que a Natália também tinha feito, existe alguma possibilidade de comida natural vegetariana para os cães, né? A gente já vai responder, a gente já vai chegar nessa parte. A dieta crua, ela é feita com alimentos crus, oferta de alimentos crus mesmo, com alguns deles com ossos ou sem ossos. É uma dieta bem delicada, onde a gente tem um equilíbrio muito importante, principalmente em relação a cálcio e fósforo, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, ela tem que ser muito, muito bem pensada. A gente tem muitas dietas aí cruas totalmente inadequadas sendo proposta, que é uma coisa louca. Você vê até umas imagens no Instagram das coisas todas, um frango inteiro, assim, colocado no prato, não tem nada a ver, tá? Geralmente, as dietas cruas, elas são feitas com as carnes cruas, né? Que eles usam os ossos também, a maioria das vezes. E os alimentos, a ideia é ser cozidos, porque muitos alimentos, inclusive as raízes, elas não podem ser oferecidas cruas. Não, batata, doce, inhame. Oi, sumiu? Não, que tinha travado. Sei que a gente tinha travado. Não, voltou. Tá. Então, batata doce, inhame, tudo isso não pode ser oferecido cru. Inclusive, um dos tratamentos dele é ser cozido e dispersada a água, porque tem uma quantidade de antinutrientes muito grandes que a gente precisa eliminar, senão atrapalha todo o metabolismo de vitaminas e minerais do corpo. Então, isso é a dieta crua, assim, falando rapidinho, tá? E aí, em relação... Oi, boa noite, Márcia. Em relação a dieta caseira e os nutrientes, né? Então, aí, junto com, já linkando aí o que a gente está falando, uma dieta caseira bem feita, completa, ela precisa de suplementação. Porque todo o processamento do alimento, o cozimento, congelamento, mesmo refrigeração só, né? Ela perde muitos nutrientes. Muito, 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 muito. Então, a gente precisa fazer a suplementação, sim. Dá para ficar muito tempo sem suplementação? Não. Essas alterações, elas vão aparecer a longo prazo, não é agora. Quando é jovem ou quando começou a dieta que isso vai aparecer. Ela vai aparecer lá na frente, depois de alguns anos. Porque os minerais e as vitaminas, eles vão tentando se organizar no corpo até uma hora que o corpo não dá mais conta. E aí que vai gritar, e aí começa a aparecer as descompensações. Inclusive, quando é filhote, tem que ter um cuidado enorme, porque a gente tem crescimento, né? Então, a gente tem que ter uma oferta de cálcio alta. E se a gente se a gente não mexe com isso, a gente faz alterações importantes no crescimento. Não tem cálcio suficiente para os ossos nesse movimento de crescimento e a gente faz deformidades articulares. Então, é muito sério, muito sério. Principalmente em filhotes, é muito sério essa questão da suplementação. Então, a gente precisa da suplementação, sim. Até porque a gente trabalha numa suplementação aí de equilíbrio, tentando buscar dentro do mínimo e o máximo, a gente busca aí a melhor forma para cada patologia ou para cada fase de vida. A gente vai buscando o equilíbrio dessa suplementação, porque muitas coisas a gente não tem como dosar, né? Algumas vitaminas e minerais são muito caras para fazer a dosagem, né? E a dosagem a gente precisa fazer de tempos em tempos. A cada 3 meses, 6 meses, depende do caso, né? Se tem uma patologia envolvida, a gente precisa fazer essa dosagem para saber como tá o corpo, só que também não dá para ficar dosando sempre, né? E não dá para dosar alguns realmente, porque é caro demais mesmo. Sim. Vitamina D é caríssima para dosar, vitamina B12 também não é muito barato, e eles fazem toda a diferença no nosso corpo. Então, a gente vai fazendo as suplementações, vai acompanhando clinicamente, né, como que o animal se comporta, se aparece alguma alteração em exames, ou então a avaliação clínica mesmo, para a gente cuidar, né, por isso que eu peço um retorno, animal saudável a cada 6 meses, a gente faz um retorno para acompanhar como tá, pede os exames e dá continuidade à dieta caseira, né. E
em relação à dieta vegetariana, a gente vem num processo evolutivo em que nós não dependemos mais da proteína animal, a maioria de nós não depende mais da proteína animal para sobreviver. Se a gente lê a dieta do tipo sanguíneo, que eu li há muitos anos atrás e entendi, porque eu sou vegetariana há mais de 25 anos, né? Então, num tempo atrás eu fiz a leitura desse livro e ele fala de que as pessoas do tipo O, elas estão mais ligadas à genética dos Neanderthals. Então, eles dependem da proteína animal ainda no seu processo metabólico. Quando surgiu a agricultura, surgiu tipo A, B e AB. E aí essas pessoas já não dependem mais tanto da proteína. Eu sou uma delas, então eu tirei a carne e nunca fez diferença no meu corpo, né? Eu vivo muito bem, os exames ok, e eu já não como nada de carne há 25 anos, pelo menos. Então, esse processo evolutivo em nós, seres humanos, ele já está estabelecido, está se estabelecendo, e mesmo assim a gente tem as variações, né, na própria espécie humana. Se a gente pensar nos gatos, os gatos não mudaram nem o DNA ainda. Eles são extremamente carnívoros. A gente tem gato, na realidade, na nossa realidade, que gostam de frutas. A minha gata gosta de abóbora, ela gosta de... Qual que foi a última fruta que ela comeu? Eu gosto de banana. Melancia. Ela comeu melancia. O seu gato gosta de banana? Gosta. A minha não gosta não, já tentei oferecer. E assim, é muito particular de cada animal, né? Claro que tem uma questão de oferta quando é filhote. Gato faz toda a diferença. Se você tentar entrar com uma dieta caseira para gato desde filhote, você tem super sucesso. Se você tentar colocar mais tarde, é bem difícil mesmo. Mas ainda tem gatos que aceitam. Então, o gato, eu acho que não tem discussão em relação a gatos de dieta vegetariana. Eles são extremamente carnívoros. Por mais variações que eles tenham, eles precisam estritamente, né, da carne. Então, não dá para conversar sobre isso. Agora, os cães, o que está acontecendo? Está tendo uma variação como tem na evolução da nossa espécie. Eles já estão num processo evolutivo, são bastante domesticados, as dietas deles são bastante alteradas, né, do que de quando eram lobos. Por isso que a gente também não consegue comparar eles com lobos, não dá pra gente oferecer uma dieta crua dessa forma, porque eles não são mais. Mudou a genética deles. Eles já nem aceitam mais. O seu corpo já não metaboliza do mesmo jeito, né? Então, os cães já estão com um metabolismo muito diferente. E não tem estudo ainda em cima disso que dá para defender uma dieta vegetariana para esses animais. Exatamente por isso que eu acabei de falar. Porque a gente não consegue fazer avaliação. A gente tem pouco estudo ainda em cima de efeitos dos nutracêuticos, da inserção de vitaminas na dieta. A gente não tem essa validação em animal. Muita coisa está nos humanos, tem alguns estudos, e alguns nem humanos têm. Em animais, agora as coisas estão se validando agora. A gente tem muito estudo saindo falando sobre a ação das vitaminas e minerais e os nutracêuticos, né? De fato, que são as vitaminas e minerais, basicamente, os alimentos agindo como medicamentos. Então, tem muito estudo saindo em cima disso, mas ainda a gente não tem tempo para dizer o que realmente funciona ou não funciona. Então, a gente tem animais que passam muito bem com menos. Ai, quase que eu falo uma palavra horrível. Com menos quantidade de carne e animais que precisam, que sentem a necessidade, eles buscam. A gente tem muitos animais renais que só aceitam carne e a gente fica, ai meu Deus, e aí? O que a gente faz? Né? Porque é uma necessidade. Tanto que a gente pensa muito sobre a questão renal em relação a gatos. Quando é que a gente para de oferecer carne para gato, né? Nunca. Mas quando a gente vai reduzindo? Então, eu acho que a gente precisa pensar nesse processo evolutivo. Os animais eles ainda não estão numa etapa evolutiva, e até falando espiritualmente, né? Eles não estão numa etapa evolutiva em que eles dão conta da ausência da carne. Eles estão no processo. Então, alguns animais vão se comportar bem, o corpo vai se comportar bem nisso, outros não. Mas é muito recente a gente conseguir afirmar que eles vão ficar bem com uma dieta dessa. E a gente não pode esquecer também, né, que o pessoal também, da parte da vegetariano, a gente acaba caindo naquilo que a pessoa quer humanizar o animal. Porque ela é vegetariana, ela quer que o animalzinho seja vegetariano. Então a gente vai cair naquilo que a gente sempre fala aqui. Isso também é humanização, né? Porque você não está respeitando a fisiologia, o processo que esse animal está passando. Né? Então, e acaba sendo até maus tratos, né? Porque, por exemplo, tem
já peguei, né, gato que só comia peixe, né? Sem nenhuma outra alimentação. E você começa a ver problemas dentários, né? Nos ossos, enfim, porque eles precisam de taurina, né? Não tem, você tem que suplementar, enfim. Mas isso, pessoal, cai muito também nessa parte de humanizar. Eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu sou frutífero, enfim. E o meu animalzinho tem que ser também, né? E não é por aí, não é isso, Rê? Isso mesmo, Fê, perfeita colocação. Porque a gente precisa respeitar a espécie. Então, se a gente, por isso que eu falei, em relação a gatos não tem conversa, né? Porque não dá para discutir. Agora, em relação a cães, você tem um processo. Tem alguns cães que estão indo bem. Sim. Só que como que você vai? Não tem tempo de você dizer, olha, o cão viveu 20 anos numa dieta caseira, vegetariana. Não, não existe isso. Em Sim. humanos, isso já está sendo colocado, né? Sim. E é exatamente isso, a questão da humanização. Ah, não, eu não quero que entre carne em casa. Aliás, Fê, esse é um ponto extremamente polêmico, Sim. que eu tenho parado para refletir sobre isso, porque eu sou vegetariana e as minhas filhas são criadas no vegetarianismo, quase o veganismo, por ideal de vida mesmo, por não sofrimento dos animais. E a gente fala, né, que só come ovo de galinha feliz, enfim, e come pouco ovo. Então, isso para mim é muito forte. Eu fiz terapia por causa disso, porque eu não conseguia aceitar que o outro não enxergasse da mesma forma que eu esse sofrimento do animal. Foi bem difícil para mim no começo. Hoje eu respeito, né? Aprendi que eu preciso respeitar, cada um tem o seu momento, o seu processo. Alguns conseguem avanço em algumas questões, outros em outras, e ninguém é melhor do que ninguém. Isso. Né? São momentos de reflexão de cada um. E tá tudo certo. Agora, em relação aos animais, eu sou vegetariana e eu tenho carne na minha casa para os meus animais. Só que se a gente for pensar, eu tô querendo tirar a dieta vegetariana, a dieta carnívora da minha vida, onívora, por amor aos animais. Se eu começo a oferecer muita carne para os animais, eu estou aumentando a demanda de matança, né? E aí, na ração, o que você tem? Você tem subprodutos. Você utiliza restos do que a alimentação humana não usa na ração. E aí a gente tem mais uma dualidade aí, de reflexão, Sim. né? Não é sustentável, se a gente for pensar nisso, nessa reflexão vegana, não é sustentável. Sim. Então tem toda essa polêmica que cada um vai pensar e refletir daquilo que acredita e ver como é que vai conduzir dessa forma. Sim. Mas sempre e aí, só fechando da questão. Mas sempre pensando na saúde e bem-estar do animal, né? Porque nós temos várias espécies. É a mesma coisa se a gente for falar de répteis, se a gente for falar de anfíbios. Então, a gente vai entrar numa outra seara da coisa, né? E a gente não pode, de repente, virar para um bichinho que, eu tenho em casa, eu sou isso, eu não quero mais que ele coma. O bicho vai morrer, né? Porque ele está no processo por evolutivo. exemplo, né? Uma tartaruga, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Não, eu quero que ela só coma fruta. Ela não pode ficar só comendo fruta, né? O meu papagaio. Do mesmo jeito que tinha a avó lá que dava o café pro louro, que a gente sabe que tá errado, que qual avó que não fazia isso, né? E assim, a gente sabe que tá errado. Não, eu quero que o louro só coma agora, sei lá, morango, isso e aquilo. Então, ele precisa de outras coisas. Como a gente sabe que o girassol não faz bem para ele, né? Então, assim, a gente tem que respeitar a individualidade de cada ser, né? Porque estamos aqui para evoluir e principalmente dos nossos animaizinhos, certo? Certo. E aí a gente entra até na outra questão, né? Que é mais diversa ainda, que é a questão, por exemplo, você tem um falcão em casa. Se você tem um falcão em casa, se você opta por isso, você tem que dar alimento vivo para ele. E você aí vai dar alguns casos não, né? Você consegue dar. Eles estão aceitando alguns animais mortos, né? Cobras. É que, na verdade, a gente entra numa outra discussão, né? Sim. Por que ter esses animais dentro de casa? Mas, enfim, isso é um assunto para outra live. Mas para quem tem, respeitar a espécie. A gente não pode pegar um animalzinho que tem esse hábito e falar do dia para a noite, eu acho que ele tem que comer isso. Não é isso. E mais uma adendo que eu faço, né, para todo mundo que está aqui, tutor, colega, né, que para fazer essas dietas, procure, como a Rê, uma pessoa especialista nisso, né? A gente sempre bate nessa tecla de cada um no seu quadrado, brincando, mas é verdade, né? Cada um com o seu entendimento, estudando, né? Como a gente tem os colegas cardios, endócrinos, ultrassonografistas, enfim, a pessoa estudou para aquilo, né? Então, assim, a gente sabe, a gente tem o embasamento clínico ali da faculdade, todo mundo é clínico, mas, assim, nada como você procurar um profissional como a Rê, que entende da dieta, que vai ver aquele animalzinho como um todo, que vai entender isso que
que a Rê está explicando como é que essa família, condições, o que vai ser melhor, ela vai saber, né, trilhar isso para cada um de vocês. E vai ajudar o colega também, Vete, que não tem, às vezes, esse caminho, todo esse entendimento, a trazer uma coisa melhor ali para o paciente dele, né, Rê? Não é simplesmente pegar no Google e fazer a receita. Essa é uma discussão gigantesca. A gente tem empresas ainda aí que até ensinam a fazer e é bem complicado. Bem complicado. Né? Tem até processo em cima da empresa e continua acontecendo. Porque não é assim, gente. Não é colocar e coloca os 3 alimentos, coloca um pouquinho de cada um. Não é assim, gente. Cada animal tem uma demanda, cada espécie tem uma demanda, cada faixa de vida tem uma demanda, cada doença tem uma demanda. Então, se eu pego um animal com um quadro de hepatite, né, uma alteração hepática, ou uma alteração renal, ou uma alteração gastroentérica, é completamente diferente. A gente, além de ter que colocar nutracêuticos para trabalhar essas doenças, a gente ainda tem as restrições e as necessidades, que são completamente diferentes. Vai fazer uma dieta gordurosa para uma pancreatite, que vai ver o que você vai fazer. Não, e mais um detalhe, né, Rê? Falando vai gerar. Não, e assim, mesmo assim, mais um detalhe, falando de doença e falando de saúde, por que é importante o especialista como você é? Porque também você vai pedir exames tanto para o saudável como para aquele que está doente. E você vai administrar isso para poder entender o que vai ser melhor para ele. Então, não é só o arroz, cenoura e frango, né? Não é só o arroz, o fígado de boi e tal coisa que ele vai comer pro resto da vida dele. E a frutinha. Então, a gente tem que bater nessa tecla, não só das nossas especialidades, mas dentre outras dos nossos colegas, que se tem lá o cardio, tem o endócrino, tem o dermato, né? A gente indica, né? A gente abre esse espaço para aquele colega porque ele estudou para aquilo, né? O dia a dia dele é esse. E a dieta está dentro disso, né? A Rê tem aí, como ela falou, a vida dela corrida, mas está todo o tempo estudando, procurando mais, sempre saindo um estudo aqui, um estudo ali, para se aperfeiçoar e trazer o que é melhor para vocês, para todos nós, né, Rê? Vamos lá de perguntinha? Deixa eu só responder da que te perguntou. Então, assim, em relação a nutrientes, a gente tem, no mínimo, 42 nutrientes essenciais, que envolve proteína, ácidos graxos, os próprios carboidratos, né, as calorias, as diferentes calorias, os minerais, as vitaminas. São pelo menos 42 nutrientes diferentes que precisam ser garantidos. E que a gente não consegue muitas vezes garantir, principalmente ácidos graxos, a gente não consegue, a gente tem que suplementar. Então, não dá pra gente trabalhar sem suplementação ad eterno e não dá pra fazer receita da internet, pelo amor de Deus, gente. Não dá. Você vai causar problemas graves e que não vão aparecer agora, vão ser subclínicos, vão aparecer lá na frente e fazer estrago lá na frente. Então, vamos pensar sobre isso. Aliás, esse é o foco dessa live. É pensar até onde vale a pena eu fazer qualquer comida, qualquer receita para o animal. Sim. Bora lá. Rê, tem mais coisa aí escrita, né? Tem. A Cris Robles está fazendo assim. Em relação à ração úmida, posso dar uma vez ou outra? É pro gato, né? Ou pro cachorro, tanto faz. Isso que eu ia perguntar. Deve ser gato. O dela deve ser gato. O gato, a dieta úmida para o gato é extremamente importante, né? A gente precisa garantir a umidade na dieta do gato, porque já é difícil a ingestão hídrica do gato, né? Então, como eu disse, a inserção de dieta úmida para gato quando filhote é muito fácil, mas quando é mais velho fica mais difícil. Mas pode sim. E aí o que é importante? A gente saber a qualidade dessa dieta úmida, assim como a ração, né? Então, se a gente pensar, eu acabei nem concluindo, se a gente pensar nessa reflexão que eu estava falando aí, do consumo maior de carne, né? De que a ração favorece em alguns aspectos, vamos buscar uma ração de qualidade, né? Que tem esses subprodutos, mas que também tem o produto original, que tem a comida de verdade, né? Também envolvida aí, apesar de ser ultraprocessada. E aí a mesma coisa as rações úmidas. A gente tem sachês de péssima qualidade, com conservantes, corantes, aditivos horríveis, e a gente tem sachês de boa qualidade, em que se garante o valor nutricional, o valor calórico, tem dietas completas em sachê, dietas incompletas, que são só complementares. Então é tudo muito diferente, não é qualquer sachê. Por que um sachê é mais caro? Porque ele é completo, porque ele tem uma qualidade de dieta melhor, com alimentos melhores. Por que uma ração de qualidade
é mais cara. Ela vai ser mais cara. Como eu disse, uma dieta caseira, ela vai ser um valor próximo a uma ração super premium. Porque a ração super premium tem melhor qualidade. Ela tem carnes de melhor qualidade, ela tem. Mesmo as farinhas são de melhor qualidade, que seja farinha de arroz, que seja farinha de carnes, de ossos, elas são de melhor qualidade, por isso o custo. Né? Essa é a ideia. Com certeza. E Rê, Não sei se eu respondi para a Cris, qualquer coisa ela pergunta de novo. Tem gatinho que não aceita mesmo, né? Não gosta do sachê, vai Tem. fazer o quê? Não tem. Gato é É muito hábito, o gato é seletivo. muito comportamental. A próxima live que a gente vai ter vai ser com a Mariana. Ela é especialista em comportamento e dieta felina. Então não percam os gateiros de plantão, não percam que vai ser maravilhoso. Já aproveitem as perguntas aí, pode mandar até antes pra gente as perguntas que a gente já deixa aqui no esquema para a Mari responder. Ó, e a Karina tá falando assim: boa noite, Rê. Posso dar atum natural, aquele enlatado, para os gatos, umas 3 vezes na semana? Então, o atum, a gente tem duas questões aí no atum. Primeiro, ele é um enlatado, né? Já não é legal por aí. O atum natural, sim. Você pode comprar o atum e oferecer, assim como a sardinha, assim como a pescada. Agora, o atum enlatado, a gente tem aí o de óleo e o de água. O de água é cheio de sódio. O de óleo tem alguns óleos também não indicados, saturados, né? Então, isso tem uma particularidade mais específica que eu nem manjo muito, mas a gente não indica o atum. Inclusive, um dos gatos que eu atendi uma vez, ele estava com umas alergias de pele e a gente meio que chegou à conclusão que era o atum que estava sendo oferecido. Então, principalmente o de água, desbalanceia bastante a questão de sódio, porque tem uma quantidade de sódio alta para poder conservar. Então, entre um e o outro, depende do animal. Às vezes vale mais a pena, inclusive, o de óleo do que o de água. E às vezes a gente pensa, ah, não, o de água é mais saudável, né? Só que não. Sim. Mas Rê, tem mais uma nenhuma nem outra eu indico. Tem uma perguntinha aqui que entra nisso que a gente estava conversando, né? A Sandra está falando assim: existe risco associado a uma dieta caseira? A gente já falou alguns riscos aí, né? De não estar com um profissional qualificado, né? Achar que a dieta do colega é igual a do vizinho, né? E passando de um para o outro, que o meu gato come a mesma coisa do cachorrinho, e eu também vou dar para a tartaruga, e aí eu vou dar também para o outro. Mas fala um pouquinho sobre isso para a Sandra, para a gente poder debater esse assunto. Porque, ó, a gente está falando aqui, o tempo está passando, estamos quase no finalzinho, né? Pois Acho que vai ter que fazer mais passou uma rápido live. demais. Vai ter que ter mais uma live. Vai. Então, os riscos são grandes. Como eu disse, eu acho que até que ficou até que respondido, né, Fê, isso, porque a gente fala dessa questão das consequências, né? O que vai acontecer lá na frente. Agora vai parecer que tá tudo bem. Só que lá na frente, esse desbalanço, né, essa falta de nutrientes, ela vai pesar muito. Principalmente na fase da vida adulta, idosa, né? Porque quando eles vão ficando idosos, essa energia já vai ficando mais baixa, a imunidade deles já também não é a mesma, assim como nós, né? E aí as coisas vão aparecer de uma forma mais pesada, né? Tanto que muitas vezes a gente entra com a dieta caseira nesse momento da velhice, né? Porque a gente prioriza porque tem melhor qualidade. Então a gente entra com a dieta caseira, bem balanceada, equilibrada, na velhice para a gente conseguir dar qualidade de vida, absorção de nutrientes, né? E ter um finalzinho de vida aí de melhor qualidade. Às vezes é só nesse momento que a gente consegue isso, ok. Pelo menos nesse momento a gente consegue dar essa qualidade. E tá Então, tudo sem bem. culpas. Com Se até certeza. agora foi possível, né? E se não dá para ser também, a gente vai buscar uma ração de qualidade, vamos tentar dar uma complementada de alguma forma, para que aquele animal tenha qualidade de vida. Isso. Tem mais uma aqui. Tem Oi, mais uma. Érica. Boa noite, Érica. Faz tempo. Essa mocinha aqui, conheci ela piquititica. Olha ela fazendo pergunta aqui. Boa noite, meninas. Essa É, semana, conheci pequenininha ela. Sabe aquelas tititicas assim, da sua irmã, amiguinha da irmã, assim? Menininha de tudo. Hoje é uma moçona aí, ó. Boa noite, meninas. Essa semana eu vi que os gatos, né? Não, que eles não sabem beber água, que bebem por gotejamento e que por isso é importante sobre oferecer os sachês diariamente. Acho que ela quis dizer que eles não bebem água
o sachê vai fornecer água para eles? É isso, Acredito Érica? que sim, pode ser isso, né, Érica? Porque muitos gatos gostam que abre torneira para eles beberem água, né? Que é um grande erro. Hoje a gente tem aí as fontes que favorecem bastante isso, né? As fontes ajudam demais. A minha gatinha ama a fonte. E se eu desligo a fonte, ela não bebe água. Então, ajuda bastante essas fontes de água, tanto para cão quanto para gato, porque a água ela precisa se movimentar, né? Ela não pode ficar parada. Água parada não é legal. Sim. Tanto que a gente tem proliferação aí em água parada, né? Sim. Então, a gente precisa desse movimento energético da água. E a fonte faz isso muito bem. Agora, a gente só não pode esquecer que não pode ser aquelas fontes de enfeite, né? Porque se acabar a água, vai queimar. Tem que ser Não, fontes específicas, sabe por né? que eu gosto de fonte, que eu sempre puxo para sardinha para fonte? Gente, vamos lembrar dos antepassados, né? Eles bebiam água onde, esses felinos, né? Ali nas cachoeiras, caindo água pelas pedras, né? Então, a gente, querendo ou não, dentro da gente, a gente tem essas verdades, né? Da nossa evolução, nossos starts, que a gente fala, gostou de falar de start, né? Ah, deu um start de tal coisa, mas só lembra da coisa ruim. Mas a gente tem que lembrar que o animal, a gente traz coisas, né? Então, o felino ali antigo bebia onde? Então, quando você põe a fonte, tem aquele barulhinho, além de ter a parte energética da água, estimula ele, né? Ele vê aquilo correndo, tem também a pegadinha dos pelinhos dele ali, então o pessoal às vezes coloca o potinho e ele fica batendo, né? E eles não gostam. Então, assim, a fonte, além de ser uma interatividade para eles, estimula, né? Então, é bem legal. Mas eu acho que assim, a resposta, Érica, fala pra gente se essa dúvida que você tava. Se o sachê é melhor porque ele tira essa água que talvez ele não esteja bebendo. É isso? Responde pra gente. Só pra gente não deixar você com Inclusive, dúvida. inclusive pensando na dieta caseira, né? Ela Sim. também já garante essa quantidade de líquido, né? E o sachê ajuda muito nessa nutrição hídrica, sim, com Com certeza. certeza. Agora a gente só precisa cuidar, né? A gente tem animais muito obesos, principalmente gatos. E a gente tem que entender que existe uma caloria. Então, se a gente Sim. vai oferecer uma dieta úmida, a gente tem que tirar a dieta seca. A quantidade correspondente às calorias dessa dieta úmida. Sim. Porque senão a gente engorda mais ainda esses gatos paradões dentro de apartamentos, né, casas. Precisa fazer esse enriquecimento. Aproveitem aí a Mari depois, na semana que vem, que a Mari sabe muito bem disso. Ela fala muito bem sobre essa questão comportamental, como ler as informações que esse animal está dando, né, que precisa muito de enriquecimento ambiental para esses gatos. Rê, a Márcia tá falando assim, Rê, por que a torneira é ruim? Fica contaminada? Não, porque é um hábito que depende da gente. A gente tem que estar presente, senão eles não bebem mais água se a gente não abrir torneira. Além do consumo absurdo, porque fica um tempão aberta lá para ele beber um pouquinho, né? Tem gato que tem que ficar um tempão a torneira aberta para eles beberem. Não dá para a gente deixar isso por conta de gasto de água e porque depende da gente estar presente. Se a gente sai e vai viajar, ou se não fica o dia inteiro em casa, se consolida esse hábito comportamental deles, eles só vão beber água quando a gente estiver para abrir. Por isso. Só por isso. Sim. E Ó, às vezes a Erika respondeu. E às vezes ela deixa a torneira aberta, por exemplo. Ah, eu saio e deixo a torneira aberta, mas e se acaba a água? Um exemplo, uma coisa que pode acontecer, o gato vai ficar o dia inteiro sem beber, né? Então, assim, ele tem que ser independente, vamos dizer assim, ele ter ali água para ele poder buscar. A Erika falou assim, queria saber se é verdade esse questionamento. Não. Para ajudar na Não, ingestão ela hídrica respondeu mesmo, antes, por conta do movimento da língua dele ser diferenciada como a do cachorro. Queria saber se é verdade esse questionamento, pois tem gatos que só bebem em fontes e outros que só vão em potes. E a Márcia falou, obrigada. Hábito, é comportamental. É comportamental esse lance do pote, né? A Mari pode responder isso melhor, mas até onde eu sei, isso é comportamental. Animais que se habituam a tomar em potes e os que gostam de fonte. Tem animal que tem medo de fonte, tem gato que tem medo. Porque vem aí desses históricos deles, né? De vida, enfim. Mas eu acho que isso é bem comportamental, é hábito mesmo. O que você acha, Fê? Eu vou deixar assim, eu vou dar a minha opinião, tá, Érica? Assim, mas a gente vai ter a Mari aí, especialista, para estar respondendo. Nada, como eu falei, nada como um especialista. Eu vou falar dos meus pacientes e do meu próprio gato. Eu tenho um gato que só toma água na fonte, vou até, se quiser, até mostro o tamanho de uma fonte que eu tenho aqui em casa, grandona. E tem a pequenininha. E eu tenho uma outra gatinha que ela era de rua. Então, ela só sabia tomar água, na verdade, da vala. Né? Da vala.
cavalo, né? E tem que tomar cuidado se ela sai correndo, que ela não pode ver uma calçada. Mas ela gosta do quê? Do pote, né? E assim, Érica, eu falo da minha visão, né, dos meus gatos e da parte dos meus pacientes. Ele toma normalmente, né? O cachorro, se você for ver quando ele também tá tomando a água, ele tem uma fisiologia diferenciada na língua também, de como ele pega. E se a gente for levar um pouquinho mais adiante para o animal que tem, por exemplo, uma fratura de mandíbula, acontece alguma coisa, eles dão por ele mesmo o jeitinho de estar tomando água. Eu acho que essa pergunta que você está me fazendo, eu vi alguma coisa disso no TikTok, alguém falando sobre isso, dessa questão aí da língua. Mas, né, Rê, como a gente vai ter uma especialista aí na semana que vem, a gente vai deixar assim, a nossa opinião, mas a especialista vai responder. Você não perca a live de semana que vem. Vou te chamar para fazer essa pergunta, dona Érica, tá bom? Dia 14, quero você aqui. Ó, mas de repente, se ajudou você ou não, eu deixei com você mais dúvida, né? A gente deixou a minha na cabecinha da mais Capaz. dúvida. Mas semana que vem a gente responde, tá bom? Ainda bem que tem a oportunidade de responder. Né? E a Karina, ela tá falando assim, ó, tinha uma gata que só tomava água na torneira. Tive que comprar uma fonte em forma de torneira e ela na torneira e ela estava já para pré-renal. A questão então, também, né, Redado? Opção, né? A gente tem também, né? Agora tem essas fontezinhas que é uma torneirinha assim, né? E ela cai da torneirinha. Hoje a gente tem bastante coisa que pode ajudar, né? Com certeza. E eu vou deixar também aqui mais uma dúvida para especialistas na próxima live responder, que a gente tem muito essa coisa também de falar que o renal é culpa da falta de água, né? E a gente tem que pensar que que existem doenças genéticas, que existem predisposições, que existem uso de medicamentos errôneos, né? Então, existem vários fatores que levam o animal a ser renal ou não. Como diabético, como hipertenso, como N problemas que nós e os animais têm de doenças, e principalmente se a gente for levar para a parte holística integrativa, né? Se a gente for falar aqui de medicina chinesa, o que levou, de repente, esse animal a ser um paciente renal ou ter um problema no pâncreas ou no intestino, ou seja, no que for. Então, assim, eu não gosto muito dessas culpas. Menos. Essas culpas. Foi porque não dei água pro gato na fonte, deixei porque ele ficou renal. Peraí, pessoal, né? Vamos desmistificar. Igual a gente já começou a live falando aqui. Só tem que comer dieta caseira? Ração não é bom? Não, a Rê falando aí. Hoje os meus animaizinhos estão comendo ração. O que a gente tem que ver, vamos fazer uma live sobre isso, né, Rê? Marcas de rações legais, sem puxar o saco de ninguém, mas pra gente dar umas dicas aí para vocês também, que vai ser bem interessante. Mas, de novo, como eu falei pra Érica, quem falou mesmo foi a Karina. Karina, vem aqui na quarta-feira com a gente, que aí você tira a dúvida com a colega especialista, para ela poder falar direitinho isso para você. É a minha visão, tá? Eu não gosto desses pré-julgamentos de doença, seja para o humano, seja para o animal, é culpa disso, é culpa daquilo. Certo? Rê, vamos agradecer todo mundo e deixar para a próxima live. Acabou! Acabou! Eu adorei. Eu adorei o pessoal participando, perguntando, né? Muito! Se a gente deixou vocês com mais dúvidas, obrigada, gente. A gente vai procurar aprender mais. Sem culpa, sem julgamento. Gente, por favor, né? Vamos procurar. Eu tenho culpa disso, deixa a culpa, vamos melhorar. Se foi antes, era assim, vamos fazer melhor hoje, né? Se eu não fazia daquele jeito, hoje eu vou fazer. Se eu não tinha o conhecimento, agora eu vou ter. Vamos deixar a culpa para lá, essas coisas para lá, pessoal. Vamos pensar fora da caixa. A gente sempre precisa tentar fazer o melhor, né, Fê? Naquele momento, o melhor foi isso. Sim. Por isso que a gente está aqui, para trocar esses conhecimentos. Porque quanto mais a gente informa isso, o nosso objetivo aqui, né, no nosso cantinho, é a gente tentar pensar sobre todos os prós e contras e de ângulos diferentes, olhar fora da caixa, né, Fê? Olhando fora da caixa, a gente consegue observar o que é possível, né, o que é viável, o que não é, o que é melhor, o que não é, sim, e trazendo sempre conhecimento. Acho que o conhecimento, ele movimenta, né? Ele reflete, reflete no sentido de reflexões, né? Faz a gente pensar no melhor. Naquele momento foi o melhor que eu fiz até aquela etapa. Agora eu conheço isso e eu posso fazer isso melhor. E tá tudo certo.